Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. A economia brasileira contraiu 0,1% no segundo trimestre de 2021, em relação ao trimestre anterior, com um crescimento abaixo das expectativas do mercado. As informações foram divulgadas nesta semana pelo IBGE. O crescimento econômico do Brasil no segundo trimestre de 2021 ficou abaixo das expectativas dos especialistas. Esse resultado põe fim à recuperação registrada nos 3 trimestres anteriores, em meio à incerteza gerada pelo aumento da inflação, do aumento das taxas de juros e do impacto da pior seca em quase um século. O indicador ficou abaixo do esperado. O mercado previa um crescimento trimestral da ordem de 0,2%, segundo a média das estimativas divulgadas pelo jornal Valor Econômico. Em comparação com o mesmo período de 2020, quando a pandemia atingia em cheio a maior economia da América Latina, o PIB cresceu 12,4%. Nesse período, a economia teve seu pior resultado durante a pandemia, devido ao impacto das medidas adotadas para conter o coronavírus. O Banco Central elevou em agosto a taxa básica de juros em 1 ponto percentual a 5,25% e planeja um aumento semelhante este mês para conter o avanço da inflação, que acumulou em julho 8,99% em 12 meses. As projeções para o ano são de crescimento de 5,22%, de acordo com o último boletim Focus sobre expectativas de mercado divulgado pelo Banco Central. O mercado também projeta uma inflação de 7,27%, segundo o relatório Focus, bem acima da meta de 3,75% estabelecida pelo Banco Central. E a inflação do aluguel desacelerou em agosto, mas acumula alta em 12 meses. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas. O Índice Geral de Preços Mercado, que serve de parâmetro para o reajuste de contratos de locação residencial, ficou em 0,66% em agosto. Em julho, o IGPM avançou mais, 0,78%. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, com o resultado, o indicador passou a acumular alta de 16,75% no ano e de 31,12% em 12 meses. Desde o ano passado, o índice tem subido bem acima da inflação oficial do país, medida pelo IPCA. A alta no preço da energia é a principal responsável por esses resultados. Dados do IBGE mostraram que a pressão de energia elétrica também levou a prévia da inflação oficial do Brasil a disparar para o nível mais alto para o mês de agosto em quase 2 décadas. Os principais responsáveis pela desaceleração do IGPM neste mês de agosto foram o minério de ferro, os bovinos e o leite in natura. O trabalho temporário deve gerar mais de 220 mil vagas neste mês de setembro. A estimativa é de aumento de 20% na abertura de novas oportunidades. Os setores da indústria, serviços e varejo devem abrir mais de 225 mil vagas temporárias em setembro. A retomada da economia acontece com o avanço da vacinação e a redução nos casos e mortes por complicações da Covid-19. A Associação Brasileira do Trabalho Temporário, ASERTEM, espera um aumento de 20% no volume de contratações em relação ao mesmo período de 2020. Apesar da crise financeira gerada pela pandemia, os empresários estão otimistas com as contratações para o segundo semestre. E para manter a contratação ativa, o contrato de trabalho temporário pode ser a forma mais segura. Segundo a ASERTEM, se em 2020 a indústria foi quem puxou as contratações temporárias, neste segundo semestre, o setor de serviços deve se destacar com os segmentos de cuidados pessoais, como o salão de beleza, além da saúde e turismo. Outra área que pode surpreender é o comércio, já que shoppings e o varejo de rua retomaram as suas atividades em período integral. E apesar de serem vagas temporárias, com dedicação e vontade de aprender, aumentam as chances de garantir uma vaga efetiva no final do contrato. O percentual de famílias que relataram ter dívidas no mês de julho chegou ao maior patamar da série histórica, iniciada em 2010. A alta é de 1,7 ponto percentual na comparação com junho e de 4 pontos em relação a julho de 2020.
o maior aumento anual verificado desde dezembro de 2019. Entre as dívidas estão o cheque pré-datado, o cartão de crédito, o cheque especial, carnês de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestações de carro e de casa. As famílias com dívidas ou contas em atraso chegaram a 25,6%, o terceiro aumento seguido. Já as famílias que disseram não ter condições de pagar suas dívidas em atraso e que vão continuar inadimplentes, aumentou de 10,8% para 10,9% de junho para julho. O endividamento entre as famílias que recebem até 10 salários mínimos aumentou de 70,7% para 72,6% na passagem mensal, atingindo nova máxima histórica. No grupo que recebe mais de 10 salários mínimos, o endividamento vem batendo recordes mensais desde fevereiro. O percentual passou de 65,5% em junho para 66,3% em julho, ante os 59,1% em julho de 2020. O grupo dos muito endividados teve leve redução de 14,7% em junho para 14,6% em julho. O tempo médio de atraso para a quitação das dívidas ficou em 61,9 dias em julho. A principal dívida das famílias é no cartão de crédito, modalidade assinalada por 82,7% dos endividados, o maior nível da série histórica. Desde a tomada de Cabul pelo Talibã, as mulheres que trabalham nas áreas de saúde e comunicação vivem realidades distintas. Médicas e enfermeiras relatam trabalhar normalmente, enquanto a ONG Repórteres Sem Fronteiras aponta para uma redução drástica no número de jornalistas na ativa. A memória do último regime talibã, com opressão e sistema de justiça brutal contra mulheres no Afeganistão, ainda está fresca para muitos. Com a recente tomada do país pelo movimento islamita, a comunidade internacional observa de perto os próximos passos no país. Em Cabul, médicas e enfermeiras seguem trabalhando em hospitais sem qualquer medo ou apreensão. No início, quando essa situação ocorreu, foi muito difícil para nós. Estávamos preocupadas com o que aconteceria. Mas felizmente não houve problemas em relação ao nosso trabalho. Nosso supervisor e o Talibã nos pediram para estar no hospital para cumprir nossas funções. Nosso pedido é que queremos progredir, nós não queremos retroceder. Em qualquer situação, sob qualquer governo, se algo acontecer, não temos medo. Somos mulheres afegãs, protegeremos nosso país e queremos servir nosso povo. Quando vemos um paciente, nós sentimos a dor dele. Por isso, nunca temos medo de nada. Servimos de forma neutra. Mas entre jornalistas, a realidade parece bem diferente. A ONG Repórteres Sem Fronteiras citou relatos de guardas do Talibã posicionados fora de redações, impedindo que mulheres jornalistas saíssem para fazer reportagens. De acordo com a organização, das 700 profissionais ativas em Cabul antes do regime talibã assumir o controle da capital do Afeganistão, menos de 100 continuam trabalhando. A Organização Meteorológica Mundial da ONU informou que nos últimos 50 anos, os desastres climáticos quintuplicaram e provocaram graves danos ao redor do mundo. Mas o documento, divulgado nesta semana, citou que os avanços em sistemas de alerta ajudaram a reduzir mortes. O estudo concluiu que fenômenos extremos vão ocorrer com cada vez mais frequência em diversas partes do mundo. Veremos mais fenômenos extremos por causa das mudanças climáticas e essa tendência negativa vai continuar nas próximas décadas. Se tivermos sucesso com a mitigação do clima, podemos parar essa tendência negativa por volta de 2060. O documento cita, por outro lado, que avanços em sistemas de alerta permitiram reduzir o número de mortes em tragédias como consequências das alterações do clima.
A Organização Meteorológica Mundial da ONU estudou a frequência, mortalidade e as perdas econômicas provocadas por desastres vinculados a fenômenos meteorológicos extremos entre os anos de 1970 e 2019. Mais de 11 mil desastres atribuídos aos fenômenos extremos foram registrados no mundo desde 1970. Mais de 2 milhões de mortes foram provocadas por tais desastres, que geraram danos materiais que superam 3,5 trilhões de dólares. E você vai ver ainda nesta edição, o Rio Paraná sofre sua pior seca em mais de meio século e é um enigma se a causa se deve a um ciclo natural ou à mudança climática. E ainda, o maior atleta paralímpico do Brasil, o nadador Daniel Dias, encerra sua brilhante carreira esportiva em Tóquio. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já! A 10ª bacia hidrográfica do mundo, o Rio Paraná, sofre sua pior seca em mais de meio século e é um enigma se a causa se deve a um ciclo natural ou à mudança climática com efeitos incertos a longo prazo. O Rio Paraná é o segundo em extensão na América do Sul, atrás apenas do Rio Amazonas, mas vem encolhendo desde 2019 e atingiu níveis nunca vistos desde 1940. Os especialistas duvidam de que, mesmo com o período das chuvas em dezembro, o rio vai recuperar a exuberância que fez dele a principal via de integração do Mercosul. Nos últimos meses, a baixa do nível da água afetou a navegação mercante, a geração de eletricidade, a pesca, a indústria do turismo, o fornecimento de água para consumo e irrigação. Também modificou o relevo, a água e o solo de uma forma que ninguém arrisca dizer se será permanente. Os volumes aportados pelo rio estão diminuindo gradativamente. Ano passado, pensávamos que estávamos no mínimo. Sabemos que ano passado foi um período de água bastante escassa no Rio Paraná, mas contra o que pensávamos na época, esse ano a situação de déficit piorou. Essa situação deficitária. O Rio Paraná está ligado às águas subterrâneas do Aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água doce do planeta. Seus mais de 4.000 quilômetros ligam importantes cidades da América do Sul e seus sedimentos alimentam as planícies agrícolas que banham a Argentina. O Paraná nasce no Brasil, recebe afluentes do Paraguai e deságua no Atlântico, na Argentina, onde seu trecho navegável é vital para as exportações da Bolívia e do Paraguai, países sem litoral. A vazão média do rio é de 17.000 metros cúbicos por segundo, mas caiu para 6.200, pouco acima do valor mínimo histórico de 5.800 metros cúbicos por segundo registrado em 1944. Isso reduziu pela metade a geração de eletricidade na usina binacional Yacyretá, na fronteira entre a Argentina e o Paraguai, que contribui com 14% da eletricidade para a Argentina. A seca afetou a reprodução dos peixes e fez surgir um rastro de lixo. Especialistas não sabem quem culpar pela mudança, e muito menos o que esperar do futuro. Na China, os novos livros didáticos trazem agora os pensamentos do presidente Xi Jinping. Os jovens chineses retornaram nesta quarta-feira às aulas com novos livros didáticos. Passa a contar com o pensamento de Xi Jinping, uma forma de incluir a ideologia política do presidente do país no currículo nacional como medida do Ministério da Educação. Acho que isso pode ajudá-los a entender os assuntos de Estado da China. Ele é o principal líder da China no momento e sua forma de pensar indica o caminho que a China vai tomar e a direção que a sociedade vai tomar no futuro. Acho bom as crianças entenderem isso. Um comunicado do governo sobre o novo currículo escolar descreveu que os professores do ensino básico devem plantar a semente do amor ao partido, ao país e ao socialismo nos corações dos jovens. Os novos livros didáticos têm várias frases do presidente e imagens de seu rosto sorridente.
A doutrinação das crianças com o pensamento de Xi Jinping ocorre no momento em que o Partido Comunista organiza uma campanha para combater o que considera como influências corruptas sobre os jovens, que vão dos jogos eletrônicos até ferramentas educacionais estrangeiras. Os livros didáticos para as crianças mais velhas abordam temas ainda mais complexos, como a indústria aeroespacial chinesa e o caminho para se tornar uma grande potência moderna e socialista. Alguns pais expressaram irritação com o currículo, mas se recusaram a gravar entrevistas para a France Press. Para pesquisadores da política chinesa, o novo programa visa promover o culto ao presidente chinês e incutir um senso de nacionalismo junto à população. E a China informou que vai limitar o acesso de menores de 18 anos a videogames online a 3 horas por semana. A medida visa combater a dependência entre os jovens de plataformas descritas por um influente jornal do governo como um ópio mental. Um anúncio foi feito pelo órgão regulador do setor audiovisual, de publicação e de radiodifusão. Com a decisão, menores de 18 anos não vão poder jogar pela internet mais de 1 hora por dia e apenas às sextas, sábados e domingos, no total de 3 horas. As normas já proibiam os menores de jogar online entre as 10 da noite e as 8 da manhã. Agora, o horário para jogos fica reservado entre 8 e 9 da noite. Apenas durante as férias escolares, os mais jovens vão poder jogar 1 hora todos os dias. Um documento de identidade também vai ser exigido para que os jogadores possam se conectar. Em agosto, um influente jornal do governo afirmou que os videogames se transformaram em um ópio mental. Na China, um país de quase 1,5 bilhão de habitantes, os videogames geraram cerca de 20 bilhões de dólares em volume de negócios apenas no primeiro semestre de 2021. E agora vamos falar de nascimentos raros de animais. A Nicarágua anunciou o nascimento de uma tigresa de Bengala em risco de extinção como parte de um programa de preservação da espécie asiática, vítima da caça e da redução de florestas. Já no Sri Lanka, um raro parto de elefantes gêmeos exigiu procedimentos rígidos como forma de proteger os animais considerados especiais no país. Vamos ver. Uma tigresa de Bengala é a mais nova moradora do Zoológico Nacional da Nicarágua. Nascida em cativeiro, a filhote está sob cuidados especiais devido à capacidade limitada da mãe de amamentar. Com esta cria, ainda sem nome, chega a 4 o número de tigres que o zoológico consegue reproduzir. Veterinários esperam que a instituição assuma a vanguarda do país na reprodução do tigre de Bengala como forma de preservação. Nativa da Ásia, a espécie é vítima da caça e da redução das florestas. O Sri Lanka também recebeu um novo hóspede, ou melhor, 2. O principal orfanato de elefantes do país registrou um raro nascimento de gêmeos. Estes são os primeiros a nascer em cativeiro no Sri Lanka desde 1941. No ano passado, autoridades responsáveis pela vida selvagem registraram o nascimento de gêmeos na natureza no leste da ilha. O governo revelou rígidos procedimentos para proteger os mamíferos, já que os elefantes são considerados sagrados nesta nação de maioria budista. Acaba amanhã a Paralimpíada de Tóquio e a carreira do maior atleta paralímpico brasileiro, Daniel Dias, chegou ao fim nesta semana. O nadador disputou a sua última prova. Considerado o maior atleta paralímpico do Brasil, o nadador Daniel Dias encerrou a brilhante carreira esportiva no final da noite de terça-feira em Tóquio, no Japão. Dias ficou no 4º lugar na prova dos 50 metros livres da classe S5, para atletas com deficiências físicas. O resultado pouco importou para o desfecho da carreira do medalhista de 33 anos. Afinal, um campeão não se resume apenas ao número de medalhas, títulos e troféus conquistados. Por 14 anos, o atleta foi símbolo do movimento paralímpico brasileiro, conquistando 27 medalhas nas 4 edições das Paralimpíadas.
foram 14 ouros, 7 pratas e 6 bronzes. Em parapãs, o atleta repetiu o feito conquistando 33 medalhas, todas de ouro. Além de medalhista, Dias conquistou por 3 vezes o Prêmio Laureus, considerado o Oscar do esporte nos anos de 2009, 2013 e 2016. Este ano, o paratleta foi convidado para participar do Conselho do Prêmio Laureus, para atletas comprometidos em usar a força do esporte para melhorar a vida de jovens em todo o mundo. Parabéns aí a esse grande atleta Daniel Dias. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um ótimo sábado para você. Tchau.